E aí, vamos responder essa questão? Você consegue fazer de cabeça? Se sim, deixa a resposta aí nos comentários. Mas aqui nós vamos fazer passo a passo, vamos responder essas potências, vamos ver o que significa essa exclamação no final da expressão e encontrar a resposta certa. Bem, essa é a nossa questão. 10 ao quadrado menos, abre parênteses, 5 ao quadrado menos 20, fecha parênteses, e essa exclamação que nós chamamos de fatorial. Para começar a fazer isso aqui, vamos revisar o que significa as potências, né? Quando o número está elevado a alguma coisa, quando tem uma potência nele, significa que esse número de cima vai dizer a quantidade de vezes que esse número de baixo vai aparecer numa multiplicação. Toda potência é uma maneira de representar uma multiplicação. Existem algumas exceções? Existem, né? Quando a potência é um número negativo, ou quando a potência é uma fração, a gente tem outros significados para atribuir aquilo ali. Quando a potência é uma fração, aquilo ali significa uma raiz, mas são coisas que eu abordei em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para você dar uma revisada. Mas vamos lá. Potência é o jeito de representar a multiplicação, qual? Esse tipo aqui. 10 ao quadrado significa 10 vezes 10, que é igual a 100. O 5 ao quadrado que a gente tem aqui, do mesmo jeito, vai significar o quê? 5 vezes 5, que é igual a 25. Se a gente tivesse, por exemplo, um 3 elevado a 4, o que significaria? O número 4 diz a quantidade de vezes que o 3 estaria sendo multiplicado entre si. Então ele vai aparecer 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E como é que a gente resolve isso aqui? Multiplicando de uma forma inteligente. Por exemplo, eu sei que 3 vezes 3 é 9, então esse 3 vezes 3 também vai ser 9, e 9 vezes 9 é igual a 81. Beleza? Isso aqui foi só um exemplo para você entender e relembrar como funcionam as potências. E bem, agora a gente já tem a resposta para o 10 ao quadrado e para o 5 ao quadrado. Então vamos reescrever a questão. No lugar do 10 ao quadrado, colocaremos 100. E no lugar do 5 ao quadrado, colocaremos o 25. E bem, agora nós temos três operações, duas subtrações e esse fatorial aqui no final. Para resolver, vamos começar pelo que está entre parênteses. Então, primeira coisa é resolver isso aqui. Nós temos 100 menos 25 menos 20 é igual a 5. E esse 5 vai ter essa exclamação no final, que é o fatorial que está associado ao parênteses. Beleza? Agora, para poder responder, a gente realmente precisa entender o que significa esse negócio de fatorial. E veja só, fatorial é uma outra maneira de representar multiplicações. Qual tipo? A multiplicação de um número por seus antecessores. Como assim? Se você tem 3 fatorial, isso significa 3 vezes 2 vezes 1. É a multiplicação do 3 por seus antecessores. Se você tem 5 fatorial, vai ser a multiplicação do 5 por seus antecessores. Então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? E essas multiplicações possuem respostas. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E o 5 fatorial, vamos multiplicar de uma forma inteligente. Olha só, 5 vezes 4, a gente sabe que é 20. Beleza? E o 3 vezes 2 vezes 1, a gente acabou de calcular e viu que era 6. Então, todo esse termo aqui significa 6. Então, o 5 fatorial vai ser 20 vezes 6, que é igual a 120. Beleza? Então, no lugar do 5 fatorial, a gente vai escrever o 120. Então, a nossa questão fica 100 menos 120. E quanto é que dá isso aqui? Bem, quando a gente tem uma subtração em que o número que está sendo subtraído, no caso aqui o 120, é maior do que o número do início, né, o 100, como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai fazer uma subtração do maior pelo menor, ou seja, vai ser 120 menos 100. Se você acha estranho, relaxe, porque a gente corrige isso preservando o sinal do maior número. Então isso aqui vai ser menos 20. A gente sempre vai subtrair do maior para o menor e vai preservar o sinal do maior número. E essa daqui é a resposta correta da questão. Se ficou meio confuso esse final, vou te fazer outro exemplo aqui. Por exemplo, se a gente tem 8 menos 13, isso aqui vai ser 13 menos 8,
que é 5, e a gente vai preservar o sinal do 13, que é o maior número. Então dá menos 5. Outro exemplo, se a gente tem 9 menos 17, a gente faz como? 17 menos 9, que vai ser igual a 8, e a gente vai preservar o sinal do número negativo, que nesse caso é o maior número, então fica menos 8. Tudo bem até aqui? Bem, lembre de se inscrever no canal, eu espero que você tenha entendido a explicação e eu te vejo na próxima. Até mais!